Bom, então vou fazer um resumo aqui das diretrizes para o tratamento da doença valvar mitral, estenose e insuficiência, e na sequência da tricúspide. E sobre o livrinho que a Vanessa falou, realmente não é um livro, não tem esse intuito, é um pequeno guia e ele é baseado nas aulas que nós damos para os residentes toda quarta-feira. Então, como a gente dava aquela aula, assim, eu falei, pô, vamos pôr isso no papel, né? Então, os residentes me ajudaram, 2 residentes, e a gente compilou isso tudo e pôs no papel, e a Edwards concretizou, que isso aí estava engavetado. E aí a gente conversando, ela falou, não, nós podemos colocar isso e fazer em espanhol também, então foi muito legal para a gente, achei que valeu a pena. Bom, o que a gente precisa saber para intervir? Quando intervir na doença valvar, o que precisamos saber? Esses primeiros slides vão servir de direção para todas as valvopatias, né? Então, os primeiros servem para a insuficiência mitral e estenose mitral também. Da etiologia, da fisiopatologia, isso faz diferença a etiologia da doença. Dependendo da etiologia, a história natural é diferente. A sintomatologia, o exame físico, dados ecocardiográficos, a morbimortalidade cirúrgica que cada doente tem, a experiência do centro, um centro com bastante experiência, com mortalidade baixa, você até pode antecipar uma indicação cirúrgica, indicar uma cirurgia mais cedo. Um centro que já não tem muita experiência, o resultado cirúrgico é ruim, você deve ser mais fiel às diretrizes, né? E conhecer bem as diretrizes europeias, americanas e as brasileiras também, que inclusive estão sendo atualizadas também, sairá ainda esse ano, e individualizar. Nas doenças valvares, os pacientes são muito heterogêneos e a mesma doença, com o mesmo grau de gravidade, tem repercussão diferente de acordo com o paciente. Então, realmente tem que ser individualizado. Então, a indicação cirúrgica não pode ser nem muito cedo, nem muito tarde. Nem muito cedo, porque nós, na maioria das vezes, precisamos trocar essa válvula, e as válvulas têm os problemas delas, né? E também nem muito tarde, que eu acho que é pior muito tarde, é melhor muito cedo do que muito tarde, em razão de perder o momento ideal e não recuperar a função ventricular esquerda, e isso tem impacto na mortalidade. 50% dos pacientes com insuficiência mitral não são operados na Europa, por algum motivo. O paciente não quer operar, tem disfunção ventricular esquerda, apesar das diretrizes, eles não são operados. No Dante Pazzanese, nós levantamos em quase 400 pacientes que foram encaminhados no decorrer do ano. Como primeira consulta, nós vimos que 48% dos pacientes são encaminhados tardiamente. Esses pacientes com insuficiência mitral, 18% já têm fibrilação atrial permanente, 31% já tinham hipertensão arterial pulmonar maior que 60%, 31% disfunção ventricular esquerda grave e classe funcional maior que 2 em metade dos pacientes. Então, eles são encaminhados muito tarde para o tratamento cirúrgico, quer dizer, para um hospital, né, terceirizado. E os pacientes com estenose mitral, a mesma coisa, FA permanente em 31%, hipertensão arterial pulmonar pior ainda, em 63%, e a grande maioria são muito sintomáticos. Sobre a profilaxia, é importante lembrar que a profilaxia da febre reumática e da endocardite, isso a gente deve ressaltar, né, que às vezes a gente esquece um pouquinho, mas ela deve ser feita nos pacientes, pelo menos até 40 anos de idade, com ou sem cirurgia, profilaxia para a febre reumática, e a profilaxia de endocardite infecciosa para os pacientes de alto risco para endocardite, que hoje se refere aos pacientes com prótese cardíaca, pacientes com endocardite prévia ou pacientes que foram submetidos a transplante cardíaco e estão evoluindo com valvopatia. Ou seja, nos pacientes com válvula nativa, segundo as diretrizes e as evidências, tudo indica que não há necessidade de fazer profilaxia para o paciente com válvula nativa. Anticoagulação com antivitamina K continua classe 1 nos pacientes valvares com fibrilação atrial, paroxística persistente ou permanente,
com fenômeno embólico prévio ou com presença de trombo atrial. A evidência dos novos anticoagulantes orais ainda não foi testada em pacientes com lesão valvar grave, principalmente estenose mitral. E é contraindicada nas próteses mecânicas, então, né? Os NOACs na prótese mecânica e na estenose mitral moderada grave é classe 3. Nas outras, valvopatia, doença mitral, doença aórtica, já está, talvez, possa ser usado um 2B, por aí. Bom, exames complementares, o ecocardiograma é o grande parceiro do cardiologista, mas nós sempre falamos isso, que muitas vezes também atrapalha, né? Então, a gente precisa ter o ecocardiograma, deve ser usado para confirmar o nosso diagnóstico e avaliar os detalhes, né, informações morfológicas, o diagnóstico e quantificação da lesão, a repercussão hemodinâmica e o eco adicional, o ecoestresse, no diagnóstico diferencial da miocardiopatia, eco transesofágico, eco 3D, o cateterismo cardíaco, ressonância e tomografia também tem o seu papel, que não cabe aqui a gente comentar sobre isso. A avaliação ecocardiográfica na estenose mitral e na insuficiência mitral deve ser feita a cada ano no paciente com estenose aórtica grave ou muito grave, né? Na diretriz recente agora, ele chama de estenose mitral grave abaixo de 1,5, grave ou importante, e muito grave, abaixo, ou crítica, abaixo de 1. Então, a área valvar mitral abaixo de 1,5 já é considerado uma estenose mitral importante. E na regurgitação mitral também de 6 a 12 meses. Deve ser avaliado o paciente com ecocardiograma. Agora, basicamente, na insuficiência mitral, eu começo com um exemplo para a gente exercitar um pouquinho. Masculino, 35 anos, assintomático, vida normal, ativa, um sopro sistólico de 3 cruzes, foco mitral, átrio esquerdo 48, diâmetro sistólico final 38 milímetros, pasteurização 63, orifício regurgitante 50 milímetros, um volume de 60 ml, uma insuficiência mitral grave, o diagnóstico de prolapso valvular mitral com IM grave, sugerindo ruptura de corda do folheto posterior. Esse é o grande dúvida, né? Quando o paciente tem sintoma nas doenças valvares e lesão grave, não tem muita dúvida mesmo. Mas esse é o grande paciente que ele então é classificado como estágio C1, né, das diretrizes, e a intervenção fica-se na dúvida se deve ser classe 1, 2A, etc. Então, é só para a gente ter um exercíciozinho, mas vamos para frente aqui. O que a gente precisa saber, então, desse paciente com insuficiência mitral? Os sintomas de insuficiência cardíaca, se ele tem, no caso desse paciente ele não tem, isso pela história clínica, exame, etc., teste de esforço, se necessário. A etiologia e a gravidade, que a gente pode ter noção pela história clínica e pelo eco, avaliar o grau de regurgitação e classificar em ABCD. Eu acho que essa classificação da American Heart foi muito feliz, porque a gente fala a mesma linguagem e fica muito fácil. A e B, não tem o que fazer, é discreto, moderado, ok. O problema é C e D, né? O D nem é muito problema, e o C, sim, que é duvidoso. E a repercussão hemodinâmica, que a gente precisa saber, que nós estamos chamando também agora nas diretrizes brasileiras, nós resolvemos chamar de complicadores, né? Que é qual é o diâmetro sistólico final, o diâmetro do átrio esquerdo, se tem hipertensão arterial pulmonar, se tem fibrilação atrial, etc. Se esse paciente tem ou não um complicador. Então, é isso que a gente tem que avaliar num paciente. Quanto à classificação, então, A é o risco, B, com insuficiência mitral moderada em progressão, C e D já tem um refluxo importante, C1, o C é assintomático, o C1 tem função ventricular esquerda normal, maior que 60 e diâmetro sistólico menor que 40, e o C2 já tem algum grau de disfunção ventricular esquerda. E o D é sintomático, que é independente da função. Então, que conclusão da diretriz? Eu acho que eu prefiro até falar assim e aprender assim também. A e B é clínico, D é cirúrgico e o C é que é o problema. O C2 não tem muita dúvida, porque ele já tem disfunção e a indicação cirúrgica é baseada pelo menos em 2 pilares, sintoma e função.
Então, se o C2 já tem algum grau de disfunção, também é indicação cirúrgica. E o grande problema, que é o daquele rapaz de 35 anos, que é o que fazer com ele, né? Os tipos, os mecanismos de insuficiência mitral, isso é importante para o diagnóstico, para o prognóstico, para a correção cirúrgica. O cirurgião se interessa em saber e ele já entra pensando o que vai fazer de acordo com o mecanismo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa preocupação desse paciente, da etiologia e de tudo. Há uma diferença muito grande da sobrevida versus a etiologia. Então, é importante a gente saber se a insuficiência mitral é secundária a uma miocardiopatia, há um prolapso valvular mitral, há uma febre reumática, por que ele tem insuficiência mitral. E isso faz diferença na sobrevida dele. Então, a sobrevida é muito melhor no paciente com o mesmo grau de insuficiência mitral. Insuficiência mitral grave em todos, mas se ele é degeneração mixomatória, então a sobrevida é melhor. Se ele é reumático ou funcional, a sobrevida dele piora. Então, a importância da etiologia. Os sintomas também. Não há dúvida que os pacientes, o grau de sintoma é muito importante. O paciente assintomático não significa também que é um paciente tranquilo. Às vezes é muito mais difícil a gente seguir o paciente assintomático do que indicar cirurgia. Para o clínico é uma responsabilidade enorme saber que o dente tem uma lesão grave e ficar com ele acompanhando também anualmente, né? E a gente vê que esse paciente, a chance dele fazer qualquer evento cardíaco é grande. O aparecimento de sintoma também é grande. A chance dele fazer uma fibrilação atrial no decorrer da evolução também existe. A disfunção assintomática do ventrículo esquerdo é que não é frequente. Se você acompanhar esse doente de perto, você dificilmente vai perder o timing dele. A não ser que ele fique 3, 4 anos sem fazer um ecocardiograma. Então, a disfunção assintomática é o medo, né? O medo que ele tem, que ele está assintomático, mas ele faça uma disfunção e você perdeu o momento cirúrgico. Na insuficiência mitral grave, então, mostrando mais uma vez, a chance dele precisar de uma cirurgia em 10 anos é muito grande. 90% vai precisar operar. Ou seja, é um doente trabalhoso. Ficar com esse doente no consultório é trabalhoso. Aí você pergunta, por que não manda logo para a cirurgia? No dia que a cirurgia for 0 de mortalidade, né? 100% de plástica, eu acho que é para mandar todos mesmo para a cirurgia. Mas, infelizmente, ainda não é, por isso que se segura um pouco ainda. A gravidade da lesão. Então, etiologia e gravidade de lesão. A gravidade também. Eu estou falando do insuficiência mitral grave. Mas dentro do grave, tem vários tipos de grave. É igual o rico, né? Para mim, rico é, sei lá, 100 mil reais. Para outro, rico é 1 milhão. Todo mundo é rico, dependendo do que for, né? Aqui, ó. Se você tem uma insuficiência mitral, uma insuficiência mitral com o orifício regurgitante maior que 0,4, 0,5, isso significa que é uma insuficiência mitral muito grave. Então, a chance desse paciente ter uma sobrevida livre de eventos é muito pequena. Então, é um doente que você tem que ver muito de perto, ou talvez já indicar cirurgia para ele. Porque ele tem um orifício regurgitante de 0,7, como a gente vê, um volume regurgitante de 100 ml, que é o que eu espero desse doente, né? Então, é um doente que, realmente, dependendo da gravidade da lesão, ele pode ser a cirurgia um pouco mais prematura. A função ventricular esquerda, que é o outro pilar que a gente se preocupa muito na insuficiência mitral. Vejam bem que quanto menor a fração de ejeção, naturalmente, menor a sobrevida do paciente. Então, fração de ejeção, embora todos sabemos que a insuficiência mitral, ela superestima, né, a fração de ejeção, e às vezes um 60 de fração de ejeção parece normal, mas provavelmente já não é. Então, essa preocupação com a fração de ejeção também deve ser bem avaliada. A incidência de insuficiência cardíaca pós-operatória versus a fração de ejeção é maior naqueles pacientes que operaram com fração de ejeção menor que 50, quer dizer, ele tem mais risco, ele operou com menor que 50, ele tem mais risco de, mesmo corrigindo a válvula mitral, ele ter insuficiência mitral e ter insuficiência cardíaca. Por isso que a preocupação, da mesma forma, a classe funcional. O paciente que é operado em classe funcional 3 e 4 tem um prognóstico naturalmente pior. A outra
comentário é sobre a plastia, que eu falei. A chance, a mortalidade cirúrgica do seu hospital, onde você trabalha, da equipe cirúrgica, e a chance que esse cirurgião tem de fazer plastia tem muito significado também no impacto na sobrevida dos pacientes com insuficiência mitral primária. A expectativa de vida do paciente submetido à plastia, em amarelo, é sobreposta à expectativa de vida dos mesmos pacientes, da população normal, saudável. Então, se ele faz uma plastia, ele tem chance de viver igual à população da mesma idade. E se ele faz uma troca, ele já tem uma sobrevida um pouquinho menor do que a da população, do que ele se fizer uma plastia. Por isso a preocupação de fazer plastia nos pacientes onde pode ser feito a plastia, né? E aí vem já a conversa daqui. Então, daquele paciente que eu falei, será que vale a pena eu segurar aquele paciente ou mandar esse paciente para frente, né? A gente vê aqui o que eles chamam de cirurgia precoce e cirurgia e tratamento conservador. Os pacientes que são operados mais precocemente parecem que têm uma sobrevida maior do que aqueles pacientes que ficam em tratamento conservador. Então, há uma tendência hoje a esses pacientes serem encaminhados mais precocemente para a cirurgia. Por isso que a gente fala, aguardar sintoma. Olha, quando ele tem classe funcional 1 e 2, ele tem uma expectativa de vida muito parecida. Quando ele já tem 3 e 4, já piora a sobrevida dele e a fração de ejeção, que são os dois pilares que a gente diz que deve esperar, que é fração de ejeção e sintoma. Ou seja, se eu esperar sintoma classe 3 ou fração de ejeção menor que 60, eu já estou tendo impacto ali. Então, esses números mágicos, como o Walter chamou, é verdade, eles não são números mágicos. Na verdade, ele deve tê-los na mente. Mas não significa que eu devo esperar a fração de ejeção cair abaixo de 60. Se eu venho acompanhando esse paciente, era 75, agora 70, já está no momento de mandar. Então, as diretrizes servem para dar uma luz, mas não precisa ficar esperando isso daí, porque senão a gente pode até perder o momento cirúrgico deles. A mesma coisa aqui, só mostrando o paciente que faz fibrilação atrial, ele já perde, a sobrevida dele já é menor do que aquele que faz ritmo sinusal. Então, o tamanho do átrio esquerdo, o diâmetro do átrio esquerdo é importante para a gente decidir, embora não, se vocês vão ver, não aparece na fibrilação atrial como classe 1 na indicação cirúrgica. Mas a gente tem que pensar que isso tem um impacto muito grande na mortalidade. O BNP, um BNP elevado, isso tudo são o quê? Marcadores, capacidade funcional, orifício regurgitante, ritmo cardíaco, marcadores ou complicadores daquele paciente de 35 anos que se diz assintomático. Então, a gente fica procurando motivos para mandá-lo, para encaminhá-lo para a cirurgia. Então, o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico tem mostrado que a sobrevida dos pacientes, o resultado cirúrgico dos pacientes é um pouco melhor do que os pacientes são mantidos em tratamento conservador. Isso em acordo com o diâmetro sistólico final, se a gente tiver que escolher um marcador, talvez o diâmetro sistólico final seja o mais fiel na insuficiência mitral. Quando ele vai aumentando, é sinal de que o paciente está precisando de cirurgia, uma vez que a fração de ejeção tem aquele viés de se tratar de uma sobrecarga de volume, né? Então ela pode estar superestimada. Então, o diâmetro sistólico final é um marcador de risco. À medida que aumenta esse diâmetro sistólico, o risco do paciente, se mantido em tratamento conservador, aumenta. Então, vários trabalhos já demonstraram isso. Esse número mágico, que não é mágico, é porque a partir desse número é que viu-se que tem impacto na mortalidade, mas que a gente não precisa pagar para ver, não. Quando for se aproximando. Esse trabalho ficou muito conhecido desse autor, publicado no JACC em 2014, falando exatamente sobre isso. Sobre vários pacientes com insuficiência mitral, 610 pacientes, orifício regurgitante, o que ele chamou de tratamento conservativo e conservador e cirurgia. Eram pacientes que, segundo as diretrizes, eles poderiam ficar clínico. Então, eles compararam manter paciente clínico ou cirurgia. E viu que o tratamento cirúrgico foi superior ao tratamento conservador. Então, é
Esse é outro trabalho também, JAMA, de 2013, do SURI, mostra semelhante, que ele chama de cirurgia precoce. É aquele paciente que ainda não atingiu as diretrizes, não é a classe 1 das diretrizes. Então, talvez operar esse doente mais recente seja uma boa. Esses trabalhos todos foram contemplados nas diretrizes e ganhou uma perna nova, agora no update de 2017. Então, ou seja, o paciente com insuficiência mitral primária, no estágio D, não tem dúvida, a não ser que ele tenha uma fração de ejeção muito baixa, menor que 30%. Aí é duvidoso também e passa tratamento cirúrgico para o 2B. Mas se ele, se ele tem sintoma, não tem dúvida nenhuma que é a classe 1. A classe C é que vem aquela história, né, do assintomático e do C1 e do C2. E ele ganha essa perna aqui, olha, mesmo com a fração de ejeção maior que 60, com o diâmetro sistólico menor que 40, que é o C1, mas se a gente vai vendo progredir o diâmetro sistólico final ou cair a fração de ejeção, ele ganhou essa perna aqui de 2A. Ou seja, a maioria acha que deve intervir. Eu também me incluo nessa maioria. Eu acho que não precisa ficar pagando para ver, esperando ser classe 1, não. E nós temos visto que, sem contar com a fila do nosso querido SUS. Então, se o doente entrou na fila hoje, e daí é operado daqui a um ano, naturalmente, se a gente esperar fazer o que manda o figurino, ele vai sair do time cirúrgico dele. Depois ainda, agora, mais recentemente, ganhamos aqui a intervenção reparo valvar pelo percutâneo, né, que é o MitraClip, e também eles entram nas diretrizes já de 2014, como reparo transcatéter, pode ser considerado, não é classe 2A ainda, nos pacientes sintomáticos, que é a classe D, que tem uma expectativa de vida alta e um risco proibitivo em razão das comorbidades. Então, é uma possibilidade terapêutica mesmo, a intervenção transcatéter para o tratamento da insuficiência mitral, isso tudo baseado nos trabalhos do Everest 2, principalmente, onde mostrou um benefício cirúrgico para os pacientes com degenerativo. MitraClip foi um pouco melhor para o funcional. Então, apesar de que, quando a gente olhar aqui, cirurgia melhor para degenerativo e MitraClip melhor para insuficiência mitral funcional, que em geral são os pacientes que contemplam aquela insuficiência mitral importante com risco cirúrgico aumentado. De acordo com a etiologia, também teve sobrevida, de acordo com a etiologia no Everest, também foi diferente. A sobrevida foi melhor nos pacientes com doença degenerativa, na verdade, do que com doença funcional, motivo pelo qual o FDA aprovou para doença degenerativa, não para funcional, né? Mas isso ainda, nas diretrizes, está como classe 2B, com tendência a melhorar à medida que isso evolui. Bom, na estenose mitral, também, então aquele casinho que nós falamos no começo, vocês vejam que ele é classe 2A, de indicação de intervenção, com chance de fazer plastia, que ele era um prolapso da válvula mitral, um cara, um rapaz jovem, então provavelmente, eu acho que a maioria concorda que ele teria indicação cirúrgica. Bom, aqui para a estenose mitral vem também uma mulher de 26 anos, assintomática, vida normal, ativa, um sopro diastólico, hiperconese de segunda bulha e uma FA paroxística. Ela tem um ato esquerdo já de 48, uma área valvar de 1 centímetro quadrado, um PSAP de 50, é uma estenose mitral reumática com score de Wilks de 8. Então, ela também é um estágio C, que aí vem aquela dúvida se devemos mantê-la em tratamento clínico ou cirurgia. A classificação também semelhante, o C com pacientes assintomáticos e o D pacientes sintomáticos. Os complicadores, na estenose mitral, os complicadores, enquanto na insuficiência mitral a preocupação é sintoma e função ventricular esquerda e diâmetro sistólico final, principalmente do VE, na estenose a preocupação é fibrilação, hipertensão arterial pulmonar, fenômeno embólico. Então, esses são os complicadores. FA de início recente, que tem relação com o remodelamento do átrio esquerdo, embolia recorrente, pressão da artéria pulmonar de 50 em repouso e 60 milímetros de mercúrio.
Então, a estenose mitral é área valvar menor que 1,5, aqui tem um fluxograma. No paciente sintomático, não tem dúvida, que é o classe D, intervenção de acordo com score de Wilkes e contraindicação percutânea ou cirúrgica. Se o paciente assintomático, com pressão sistólica em repouso menor que 50 ou 60 no exercício, esse paciente pode ficar em retorno anual, liberado para atividade física de rotina e exercício de baixa intensidade. Se ele já tem algum complicador, é claro, e aqui entra FA de início recente, a gente deve pensar numa intervenção de acordo também, seja cirúrgica ou percutânea, de acordo com o score. Nesse paciente que se diz comprovadamente assintomático, a gente deve realmente, por isso que essa palavra, comprovadamente assintomático, que é como a mulher não vai junto para a consulta, eles, em geral, negam tudo, né? E quando colocamos esse paciente num teste de esforço, que se ele se diz assintomático, tem função ventricular esquerda normal, ele pode fazer um teste de esforço. E a gente vê que a capacidade física dele é muito ruim. E muitos, quando operam, falam, nossa, eu estava, era ruim, não sabia, né? Então, a gente tem que tentar quantificar realmente a classe funcional. E nesse paciente que tem uma boa capacidade física, nós temos também o hábito de pedir Holter para esses pacientes. Se ele não tem fibrilação atrial paroxística, a gente pode deixar em evolução clínica anual com eco, raio-x, eletro e eco. Nesse mesmo paciente, se ele tem uma alta probabilidade de fazer uma valvotomia mitral percutânea, um score bom, também é caso de se pensar. Isso também para mostrar que quanto maior a gravidade da estenose mitral, pior esse doente, isso é óbvio, né? A gravidade da lesão tem a ver com a repercussão e com a sobrevida. A sobrevida versus a intervenção clínica ou cirúrgica, os pacientes que sofrem intervenção, eles têm um prognóstico muito melhor do que aqueles que não fazem nada. Na estenose mitral, nós temos hoje praticamente 3 possibilidades, né? Valvotomia mitral percutânea, que é a número 1. A gente está vivendo agora com a TAV o que nós vivíamos com a estenose mitral. Eu lembro perfeitamente no livro do Brown, de que dizia que valvotomia mitral percutânea é uma opção ao tratamento cirúrgico. E hoje, se a gente for ler a última edição, ele já diz, que é um livro clássico, né, que a cirurgia é uma opção, a valvotomia mitral percutânea, para os casos que não têm indicação. Então, a valvotomia é a primeira opção, com misturotomia mitral a céu aberto, a céu fechado, acho que é feito muito pouco, em poucos lugares, e a troca valvar mitral. As contraindicações para VNP, insuficiência mitral moderada grave, trombo em átrio esquerdo, fenômeno embólico e score ecocardiográfico maior que 12. Isso também é um algoritmo que a gente usa muito no hospital para a gente ter uma noção de como preparar esse paciente para a VNP, que uma preocupação da VNP é o fenômeno embólico. Paciente com estenose mitral, mesmo em ritmo sinusal, vocês sabem que mais ou menos 17% fazem fenômeno embólico. Quando a gente faz um eco, tem trombo lá dentro, mesmo em ritmo sinusal. Então, se ele tem complicadores, que é átrio esquerdo maior que 50, FA permanente ou paroxístico, ou algum fenômeno embólico prévio, antes do VNP, nós fazemos eco transesofágico. As diretrizes recomendam eco transesofágico para todos os pacientes que vão, mas na vida real a gente não tem feito isso. Nós temos no Dante 1.800, quase 2.000 VNPs, e a gente não faz isso. Realmente faz muito tempo que nós não vemos um fenômeno embólico pós-VNP. Então, a gente faz para esses pacientes de risco mais acentuado, eco transesofágico. Na ausência de trombo ou de contraste espontâneo, mesmo na ausência, nós anticoagulamos por 30 dias antes da VNP, se ele tem isso aqui que a gente está falando, né? E se ele tem contraste espontâneo grau 3, no átrio esquerdo, 3 ou 4, também a gente anticoagula, e aí a gente repete o eco antes da valvotomia. Se não tiver trombo nem nada, a gente prossegue com o VNP. Se eu faço esse grupo de pacientes eco, já vejo trombo, eu prefiro a intervenção cirúrgica. Mas também é possível que a gente anticoagule esses pacientes 3 meses. Se o paciente puder, né, porque às vezes ele está em classe funcional 3 e 4, também não dá para esperar, mas ele pode, nós podemos anticoagular e repetir o eco transesofágico, e às vezes esse trombo desaparece mesmo. E aí a gente pode prosseguir para
a VNP. Então, esse é um cuidado que nós temos com os pacientes, e se ele é de risco maior, nós anticoagulamos mesmo antes da VNP, mesmo que não tenha trombo. Isso a gente faz o eco esofágico só para a gente confirmar, porque se tem trombo, a gente já manda talvez para a cirurgia. Se tem contraste espontâneo, ele repete, e se ele não tem nada, a gente só faz a vitamina K, o antivitamina K, 30 dias antes. Os resultados da VNP são bem conhecidos, né? VNP tem resultado muito semelhante à comissurotomia a céu aberto, um resultado muito semelhante, por isso que ela pegou muito bem, uma duração muito interessante também. O prognóstico, de acordo com o score de Wilks, já tem vários scores, mas o score de Wilks continua sendo um ótimo score para diferenciar o resultado. Essa é a nossa experiência de 1.500 pacientes em um segmento tardio de 24 anos. E a gente viu, veja como se mantém, ao final de 23 anos, a média dos gradientes se mantiveram. Uma queda inicialmente e a manutenção, uma leve subidinha aqui, ao final de 23 anos de evolução. Uma sobrevida livre de eventos de 76% e uma sobrevida tardia, de uma maneira geral, de 99%. Então, é um tratamento, eu acho fantástico. Além de que você pode redilatar 2, 3 vezes, né? Então, nós temos pacientes redilatados 3 vezes. A sobrevida livre de redilatação, ou seja, a sobrevida livre de restenose também é de 86%. Então, uma sobrevida muito boa. E, resumindo, a valvotomia mitral percutânea é classe 2A, então, nos pacientes assintomáticos. No paciente sintomático, como a gente já falou, não tem dúvida. Mas a grande questão do paciente assintomático, ele tem uma estenose aórtica grave, anatomia favorável, ele é classe 2A. A cirurgia convencional também é classe 2A nos pacientes com estenose mitral severa, que tem outras indicações cirúrgicas, e a valvotomia mitral percutânea também é classe já 2B no paciente assintomático, que tem um novo início de fibrilação atrial. Isso daqui, na minha opinião, é 2B para American Heart, mas eu acho que um paciente que tem estenose mitral, área valvar menor com 1,5, que faz fibrilação atrial, eu acho que é no mínimo classe 2A. Mas como essas classes não são, de minha opinião, né, são baseadas também em trabalhos, etc., não randomizados, então ela está como classe 2B. Aqui é só mostrando do nosso paciente, né, ele seria classe 2B. E o ESC, eles classificam como 2A. Então, nós estamos mais nesse ponto, para a Sociedade Europeia, do que para a americana, que eles consideram valvotomia mitral percutânea no paciente que tem alto risco de tromboembolismo, e ele considera aqui, embolia prévia, contraste espontâneo em ato esquerdo, tal, e fibrilação atrial, ou paciente descompensado, tal. Então, de uma maneira geral, acho que é classe 2A, embora as diretrizes americanas digam que é 2B. A take-home message que eu diria, a prevalência das doenças valvares está aumentando ao redor do mundo. Aqui no Brasil, continuamos, apesar de não ver mais febre reumática, mas os pacientes continuam chegando, a fila de cirurgia continua aumentando. Os casos são muito heterogêneos, os pacientes são cada vez mais de alto risco, muitos pacientes cursam com lesão grave e assintomático mesmo. Essa estratégia Watchful Waiting, que é essa, que é o paciente da classe 10, do estágio C, né? Que a gente não indica cirurgia, mas ele tem uma lesão grave. Então, essa estratégia, ela exige experiência da equipe e aderência do paciente. É importante falar isso para o paciente, porque às vezes a gente vê um doente que ele, não precisa operar, não, porque eu estou ótimo. Aí ele fica 4, 5 anos sem ir ao médico. Quando vem, perdeu o time total, né? É necessário conhecimento de técnicas sofisticadas. Hoje aumentou muito o transesofágico, 3D, ecoestresse, ressonância, tomografia. São necessários centros especializados, valve-time, heart-time, devem ser estimulados. E o centro não precisa só ter o nome de valve-time, ele tem que oferecer
todas as possibilidades de tratamento, invasivo, não invasivo, acompanhar o doente, fazer o acompanhamento tardio do paciente, de acordo, pelo menos, com o que dizem as diretrizes. As diretrizes devem ser utilizadas, porém o tratamento deve ser muito individualizado. O valvar, ele realmente, o nível de evidência A, acho que tem pouquíssimas, 2 ou 3, a maioria é nível de evidência C. Para indicar a intervenção valvar, sempre avaliar sintoma, função ventricular esquerda, diâmetros e os complicadores, FA, HP, embolia, anatomia. Paciente com lesão grave assintomática deve ser seguido de perto e alertado da presença dos complicadores. Na IM primária, sempre que possível, plastia é preferível. Na IM primária de alto risco, intervenção percutânea pode ser uma opção. E na estenose mitral, sempre que possível, VMP deve ser preferida.